Olá pessoal, por aqui professor Ian Santos, Rede UniFTC de Ensino. Cumprindo o que nós combinamos, eu vou deixar um vídeo gravado com alguns apontamentos acerca do nosso tema 1, Sociedade e Tutela Jurídica. Lembrando a vocês que nosso sistema tem o pré-aula, o aula e o pós-aula, e a cada semana que passa nós estamos aprimorando isso e os conteúdos vão ser distribuídos conforme a nossa trilha de conhecimento. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai deixar esse vídeo aqui no sentido de apenas fixar o que a gente discutiu. Eu lembro que nas aulas anteriores, tanto na aula de abertura, chamada aula inaugural, como na minha aula 1, eu falei para vocês da importância de TGP. Teoria Geral do Processo, trabalha conteúdos que são importantes durante todo o curso de vocês. E nesse sentido, Sociedade e Tutela Jurídica não é diferente. Por quê? Lembremos daquele brocardo jurídico, ubi societas ibi ius, onde há sociedade, há o direito. E nós vimos que, desde a era primitiva, existe organizações dos povos em sociedades, mas só que isso precisa ser regido de alguma forma. E nesse sentido, nem sempre o direito ele foi um normatizador das sociedades. A gente discutiu que na sociedade primitiva você tinha a vingança privada, você tinha a autotutela, os próprios partes ali, né, as próprias partes conflitantes resolviam as situações por meio da vingança privada. E isso foi completamente banido. Né? Com o avançar da sociedade, nós entramos ali, tanto na modernidade e com relação à contemporaneidade, em um momento onde você tem a influência da moral, da ética, da religião, e no mundo contemporâneo a questão do direito, aí sim já cumprindo esse seu papel de transformação no sentido da forma de resolução de conflitos. E aí entra o papel do direito. Mas não apenas do direito, como a gente bem pontuou, né? Porque existe o direito material, existem as normas, mas existe o processo. E aí, nesse sentido, o processo, sim, seria a ferramenta ali do Estado com a qual os conflitos seriam resolvidos. Né? Então, isso foi bastante pontuado ali nos primeiros momentos. Lembra a vocês que eu cheguei a provocá-los no sentido de que o direito por si só, ele resolve o conflito? A simples existência da norma seria capaz, teria um condão de resolver o conflito? E a grande maioria de vocês disse não, professor. Exatamente porque nós precisamos de um processo para que esse conflito seja levado até aquele processo. Obviamente aí virando a questão da demanda, e esses conceitos vocês vão estudando ao longo da unidade na doutrina indicada, mas é dentro de um processo que, por meio de uma sequência de atos que tem ligações entre eles, as partes vão expor os seus pontos de vista, tanto fático como jurídico, sobre o conflito, e nós vamos ter o Estado decidindo por meio de um juiz. Lembrando também que tem aquelas questões da autocomposição, que a gente viu, nem sempre o Estado ele resolve o conflito, as partes podem resolver o conflito entre si. Né? E eu lembro que eu dei até um exemplo da batida de carro, né? Que às vezes acontece muito isso no dia a dia, no trânsito, e quando isso acontece, as partes podem ali chegar e compor, e aí você não teria aquele conflito sendo levado ao judiciário. Né? Então, basicamente, a gente entrou com essa estrutura, e aí a aula está gravada, mas com esse vídeo aqui vocês vão se situar, vão lembrar um pouquinho do que a gente falou com mais calma. E eu sugiro que vocês deem uma lida, uma boa passada no livro de Alvin, principalmente do capítulo 1 até o 3, aqueles tópicos, porque ali nós temos aqueles conceitos de bem, interesse e utilidade, onde a gente entende por que ocorrem os conflitos, né? Nós temos interesses, nós temos a necessidade de bens, e não só bens materiais, como, por exemplo, um automóvel, um aparelho celular, mas também temos necessidades por bens imateriais, como a paz, como o amor, enfim. A partir da compreensão daqueles conceitos é que a gente vai entender como ocorre o conflito. Né? E aí, nesse sentido, eu lembro também que falei para vocês o conceito de lide. Inclusive, teve uma aluna que lembrou a questão de Carnelucci. Não, professor, isso aí quem fala é Carnelucci. Eu já gostei porque já está dando uma lida no material, e Carnelucci é quem fala melhor sobre essa parte, né, de conflitos, sobre processos, enfim. Então, Carnelucci vai dizer que nós temos uma lide quando há um conflito de interesses e uma pretensão resistida. E aí ali você tem uma lide. Né?
Então, são esses pequenos conceitos que já vão montando aí a base da teoria geral do processo inicial para que a gente possa estar avançando. Então, tenham atenção com relação a isso. No que diz respeito a essa parte de conflito de interesses, lembrem também o que eu falei sobre o processo em si, né? Que nem sempre o processo necessariamente será uma lide, porque nós poderemos ter processos que não têm uma pretensão resistida. Pode até ter ocorrido um conflito de interesses, mas as partes elas estão dentro daquele processo de acordo em todos os termos e não há ali necessariamente uma pretensão resistida. Então tenham cuidado também com esses conceitos iniciais. E eu fechei conversando com vocês acerca da compreensão de autocomposição, autotutela e heterocomposição. Inclusive já serve até como um alerta aqui em relação a compreender na doutrina indicada esses 3 conceitos para que a gente possa estar discutindo, né? Conciliação, transação, renúncia, enfim. Então, deixo esse vídeo aqui como uma forma de amarrar aquilo que foi colocado, tá bom? Tanto na aula ao vivo como no capítulo do livro sugerido, e retorno nas próximas aulas para que a gente possa estar debatendo e discutindo os próximos conceitos, mas retomando esses que foram colocados na aula 1, para que a gente possa ir criando nossa linha do tempo em TGP, tá bom? Um forte abraço, eu espero que esse vídeo tenha sido elucidativo, no sentido de indicar aquilo que vocês vão estar focando, bem como cumprindo aqui meu papel de fechar aquilo que foi pontuado da aula 1. Forte abraço a todos, estamos juntos e vamos seguir.